Perfeito. Foi o que eu disse à minha nora Tiffany, quando ela anunciou que 25 membros da família dela viriam passar o Natal na minha casa. Eu vou sair de férias. Vocês podem cozinhar e limpar. Eu não sou a empregada. O rosto dela ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira surpresa estava apenas começando. Meu nome é Margaret. Tenho 66 anos. E nos últimos 5 anos fui tratada como a serviçal dentro da minha própria casa. Tudo começou quando meu filho Kevin se casou com aquela mulher. Desde o primeiro dia, Tiffany decidiu que eu era sua funcionária pessoal. Margaret, me traz um café. Margaret, limpa isso aqui. Margaret, cozinhe para os meus convidados. E eu, como uma tola, sempre obedeci. Achei que era assim que manteria minha família unida, mas eu tinha atingido meu limite. Naquela terça-feira de dezembro, Tiffany entrou na minha cozinha como um furacão, como sempre fazia, sem bater, com aquele sorriso falso que eu desprezava. Ela usava um vestido vermelho ridiculamente caro, sem dúvida pago com o dinheiro do meu filho. Seus saltos estalavam no meu piso de cerâmica como pequenos martelos na minha paciência. Margaret, disse ela naquele tom condescendente que reservava para mim. Tenho notícias maravilhosas. Minha família inteira vem passar o Natal aqui. São apenas 25 pessoas. Apenas 25 pessoas. Como se fosse um número pequeno. Como se eu fosse uma máquina projetada para cozinhar e limpar. Vi a malícia brilhando nos olhos dela enquanto continuava com seu plano mestre. Ela se sentou na cadeira da minha cozinha, cruzou as pernas e começou a listá-los como se estivesse lendo uma lista de compras. Já falei com minha irmã Valéria, minha prima Evelyn, meu cunhado Marco, meu tio Alejandro. Todos vêm. Meus sobrinhos estarão aqui. Meus primos de segundo grau. Os filhos da Valéria. Vai ser um Natal perfeito. Ela fez uma pausa dramática, esperando minha reação habitual de pânico. Claro, você vai cuidar de tudo: a comida, a limpeza, servir as mesas. As palavras dela me atingiram como tapas. Lembrei-me de todas as vezes em que preparei jantares para os amigos dela enquanto ela levava o crédito. Todas as vezes que limpei a sujeira depois das festas dela, enquanto ela dormia até o meio-dia. Todas as vezes em que fui tornada invisível na minha própria casa. Vamos precisar de 3 perus pelo menos, continuou ela, ignorando meu silêncio. E aquela torta de chocolate cremosa que você faz também. Ah, e você terá que decorar a casa inteira. Quero que fique perfeito para as fotos do Instagram. Ela esperou pelo meu típico "Sim, Tiffany". Mas desta vez foi diferente. Desta vez, algo dentro de mim tinha se quebrado para sempre. Olhei diretamente nos olhos dela com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Perfeito, repeti, vendo o sorriso dela começar a vacilar. Será um Natal perfeito para vocês, porque eu não estarei aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiffany piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. A boca dela se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. O estalar dos saltos parou abruptamente. Como assim? Você não vai estar aqui? Ela finalmente conseguiu articular, a voz tremendo um pouco. Ela se endireitou na cadeira, sua postura perfeita começando a desmoronar. Exatamente o que você ouviu. Eu vou sair de férias. Vocês podem cozinhar, limpar e servir a si mesmos. Eu não sou sua funcionária. Vi a cor sumir completamente do rosto dela. As mãos dela começaram a tremer. A xícara de café que ela segurava tilintou contra o pires. Pela primeira vez em 5 anos, Tiffany estava sem palavras. Mas. Mas, Margaret, ela gaguejou. Eu já disse para todo mundo vir. Está tudo planejado. Você não pode fazer isso. Claro que posso. A casa é minha. Aquelas 4 palavras caíram como uma bomba na cozinha. O queixo de Tiffany caiu, seu rosto mudando de choque para indignação.
Ela se levantou da cadeira num pulo, os saltos estalando novamente, mas desta vez com desespero. Isso é ridículo! O Kevin não vai permitir isso. O Kevin pode ter a opinião que quiser, mas a decisão está tomada. Pela primeira vez, eu estava no controle. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que minha decisão não foi espontânea. Eu vinha planejando isso há meses e tinha meus motivos. Motivos que logo deixariam todos eles sem palavras. A expressão de Tiffany mudou de choque para fúria em questão de segundos. Suas bochechas ficaram vermelhas e seus olhos se estreitaram como uma cobra prestes a dar o bote. Ela deu um passo em minha direção, invadindo meu espaço pessoal como sempre fazia quando queria me intimidar. Sabe de uma coisa, Margaret? Eu sempre soube que você era egoísta, mas isso é o limite absoluto. A voz dela tornou-se venenosa, cada palavra pingando desprezo. Minha família vem de longe, alguns de fora do país. E você vai arruinar o Natal deles por um capricho? Um capricho? 5 anos de maus tratos, humilhação e abuso emocional. E ela chamava isso de capricho. Senti a raiva subir no peito, mas permaneci serena. Eu tinha aprendido a controlar minhas emoções depois de tanto tempo como vítima dela. Isso não é problema meu. Respondi com uma calma que a enervou ainda mais. Você deveria ter me consultado antes de convidar 25 pessoas para a minha casa. Nossa casa! Ela gritou, perdendo a compostura completamente. O Kevin é seu filho. Esta casa será nossa um dia. Aí estava. A verdade que sempre pairou no ar, mas nunca tinha sido dita em voz alta. Tiffany não me via como família. Ela me via como um obstáculo temporário antes de herdar tudo o que construí com anos de trabalho duro e sacrifício. Interessante perspectiva, murmurei, vendo as pupilas dela dilatarem de pânico ao perceber o que tinha revelado. Muito interessante. Naquele momento, ouvi chaves na porta da frente. Kevin tinha chegado do trabalho. Tiffany correu para ele como uma criança fazendo fofoca para o pai, seus saltos batendo com urgência desesperada. Kevin! Kevin! Sua mãe enlouqueceu. Ela diz que não vai ajudar no Natal. Diz que vai sair de férias e nos deixar sozinhos com toda a minha família. Ouvi as vozes abafadas vindo da sala de estar. Tiffany falava atropeladamente, o tom agudo e dramático. Kevin murmurava respostas que eu não conseguia distinguir. Depois de alguns minutos, os passos deles se aproximaram da cozinha. Meu filho apareceu na porta, o terno amassado depois de um dia no escritório, o rosto cansado, mas irritado. Atrás dele, Tiffany seguia como uma sombra, braços cruzados e uma expressão triunfante no rosto. Ela claramente esperava que ele me colocasse no meu lugar. Mãe, começou Kevin naquele tom paternalista que ele adotara desde o casamento. A Tiffany me contou sobre sua decisão. Você não acha que está sendo um pouco dramática? Dramática? Meu próprio filho estava me chamando de dramática por me recusar a ser serva da esposa dele. Senti algo frio e duro se instalar no meu estômago. Algo que vinha crescendo há meses finalmente se cristalizou naquele momento. Não, Kevin, não estou sendo dramática. Estou sendo clara. Mas, mãe, é Natal. É um momento para a família. A Tiffany já convidou todo mundo. Não podemos cancelar agora. Eu não disse para cancelar. Eu disse que não estarei aqui. Tiffany deu um passo à frente, colocando-se entre Kevin e eu como uma barreira humana. Viu o que eu quero dizer? Ela ficou completamente irracional. O que minha família vai pensar? O que eu vou dizer a eles? Diga a verdade, respondi calmamente. Que você presumiu que eu seria sua funcionária sem me consultar e que estava enganada. Kevin suspirou profundamente, passando a mão pelo cabelo como fazia quando estava frustrado. Mãe, seja razoável. Você sabe que a Tiffany não consegue cozinhar para 25 pessoas sozinha. E por que não? Eu cozinhei para as festas dela por anos. Já está na hora de ela aprender. Mas eu trabalho, protestou Tiffany.
Não posso tirar dias de folga para cozinhar. Minha carreira é importante. A carreira dela. Um cargo de meio período numa boutique que ela provavelmente conseguiu através dos contatos do Kevin. Mas claro, a carreira dela era mais importante que meu tempo, minha energia, minha dignidade. Então contrate um buffet, sugeri com um sorriso doce. Existem muitas opções excelentes na cidade. Buffet custa uma fortuna, exclamou Kevin. Por que gastar milhares de dólares quando você pode? Ele parou abruptamente, percebendo o que estava prestes a dizer. Quando eu posso fazer de graça? Completei para ele. Como sempre, como a funcionária que vocês acham que eu sou. O silêncio se estendeu entre nós como uma rachadura se alargando. Tiffany e Kevin trocaram olhares nervosos. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça deles, tentando encontrar uma maneira de me manipular para ceder. Olha, mãe, disse Kevin finalmente, adotando um tom mais suave. Eu sei que você tem estado um pouco sensível ultimamente. Talvez esteja passando por algumas mudanças hormonais. Mudanças hormonais? Sério? Ele estava me reduzindo a uma mulher histérica na menopausa. A fúria que eu vinha contendo começou a ferver sob a superfície, mas consegui manter a voz firme. Não há nada de hormonal nisso, Kevin. Trata-se de uma coisa muito clara: respeito. E por 5 anos, nem você nem sua esposa demonstraram nenhum por mim. Isso não é verdade, protestou Tiffany. Sempre te tratamos bem. Você é parte da família. A parte da família que serve, limpa e cozinha enquanto vocês dois se divertem. A parte da família que nunca é consultada, mas de quem sempre se espera obediência. Kevin se aproximou, colocando a mão no meu ombro, como costumava fazer quando menino e queria alguma coisa. Mas ele não era mais a criança doce que criei. Era um homem que tinha escolhido a esposa em vez da mãe em todos os conflitos dos últimos 5 anos. Tudo bem, mãe. Entendo que você esteja chateada. Mas pense bem, é só uma semana. Depois do Natal, tudo volta ao normal. Ao normal. O normal deles, onde eu era invisível, exceto quando precisavam de mim. Onde meus sentimentos não importavam, contanto que a vida deles fosse confortável. Onde minha casa tinha deixado de ser meu santuário e se tornado o hotel pessoal deles. Não, Kevin, as coisas não vão voltar ao normal porque eu vou embora amanhã. Ambos congelaram. Tiffany foi a primeira a reagir, a voz subindo uma oitava. Amanhã? Amanhã, confirmei, apreciando o pânico que começou a brilhar nos olhos deles. Já tenho tudo arranjado. O que eles não sabiam era que eu realmente tinha tudo arranjado, só que não da maneira que pensavam. Isso é loucura! Gritou Tiffany com os olhos arregalados enquanto andava pela minha cozinha como um animal enjaulado. Você não pode ir embora amanhã. É impossível. Minha família chega em 3 dias. Bem, você deveria ter pensado nisso antes de ter certeza de que eu seria sua empregada. Respondi, mantendo meu tom sereno enquanto lavava calmamente minha xícara de café. Cada movimento era calculado para mostrar que o drama dela não me afetava. Kevin ficou ali parado, mudando o peso de um pé para o outro nervosamente, claramente dividido entre apoiar a esposa histérica e tentar argumentar comigo. Seus olhos iam de uma para a outra, como se assistisse a uma partida de tênis tensa. Mãe, por favor, murmurou ele finalmente. Pelo menos nos diga para onde você vai, quando você volta. Vou visitar minha irmã em Miami, menti suavemente. E volto depois do ano novo. A mentira saiu tão naturalmente que surpreendeu até a mim. Mas era necessária. Eles não podiam saber meus planos reais. Ainda não. Depois do ano novo? Tiffany praticamente engasgou com as próprias palavras. Mas. Mas o que vamos fazer? Eu já disse para todo mundo vir. Meu tio Alejandro já comprou as passagens de Miami. A Valéria cancelou os planos dela. O Marco tirou folga do trabalho. Esses são problemas deles, não meus. Vi o desespero começar a substituir a raiva no rosto de Tiffany. Suas mãos perfeitamente manicuradas
tremiam enquanto ela segurava a bancada de mármore, os nós dos dedos brancos pela pressão. Margaret. A voz dela mudou de repente, tornando-se melosa e manipuladora. Sabe, eu sempre pensei em você como uma segunda mãe. Você é tão importante para mim, para nós. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. Lá estava. A mudança de tática, da fúria para a manipulação emocional. Eu já tinha visto essa peça muitas vezes, mas ela não funcionava mais comigo. Se você realmente me considerasse uma mãe, não me trataria como uma serva. Mas eu não te trato como serva. Eu só. Eu só achei que você gostasse de cozinhar para a família. Achei que gostasse de se sentir útil. Útil. Aquela palavra me perfurou como uma adaga. Por 5 anos, acreditei que ser útil era minha maneira de manter a paz, de garantir um lugar na vida do meu filho. Mas agora, eu entendia que ser útil só tinha me tornado uma sombra na minha própria casa. Sabe de uma coisa, Tiffany? Você tem razão. Eu gosto de me sentir útil. É por isso que vou ser útil para mim mesma pela primeira vez em anos. Kevin interveio novamente, sua frustração agora evidente em cada linha do rosto. Mãe, isso não é justo. Sabe, não temos dinheiro para contratar um buffet para 25 pessoas. A entrada do novo apartamento acabou com nossas economias. Um novo apartamento. Era a primeira vez que eu ouvia falar de um novo apartamento. Meus olhos se estreitaram enquanto eu processava essa informação. Desde quando eles planejavam se mudar? E por que não tinham me contado? Que novo apartamento? Perguntei, minha voz carregada de uma curiosidade perigosa. Tiffany e Kevin trocaram um olhar culpado. O tipo de olhar que se compartilha quando se acaba de revelar algo que deveria ser segredo. Bem, começou Kevin olhando para os sapatos. Íamos te contar depois das festas. Encontramos um lugar incrível no centro. 3 quartos, vista para o mar, academia no prédio. Parece caro, observei, mantendo o tom neutro, embora minha mente estivesse a mil. Bem, sim, mas vale o investimento. E não se preocupe, não vamos para longe. Só a 30 minutos daqui. 30 minutos. Perto o suficiente para continuar usando minha casa como restaurante pessoal, mas longe o suficiente para terem a privacidade deles. Que conveniente! E como vocês planejam pagar por isso? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. O rosto de Tiffany se iluminou de repente, como se tivesse encontrado a solução perfeita para todos os nossos problemas. É por isso que é tão importante termos um Natal perfeito. Meu tio Alejandro é muito generoso quando está impressionado. E meu cunhado Marco tem conexões no mercado imobiliário. Se tudo correr bem, eles podem nos ajudar com o negócio do Kevin. Aí estava a verdadeira razão por trás da grande celebração de Natal. Não era sobre família ou tradição. Era sobre dinheiro. Sobre impressionar parentes ricos para obter favores financeiros. E eu era a pedra angular do esquema de manipulação deles. Entendo, murmurei, deixando o silêncio pairar enquanto ambos esperavam minha resposta. Então vocês precisam que o Natal seja perfeito para impressionar a família rica. Exatamente, exclamou Tiffany, aliviada por eu finalmente entender a gravidade da situação. Eu sabia que você entenderia. Você é tão inteligente, Margaret. Sempre sabe a coisa certa a fazer. A coisa certa. Por 5 anos, a coisa certa tinha sido sacrificar meu conforto, meu tempo, minha dignidade para tornar a vida deles mais fácil. Mas agora, eu tinha uma perspectiva completamente diferente sobre o que era certo. Você tem razão, Tiffany. Eu sei exatamente qual é a coisa certa a fazer. É por isso que minha decisão está mantida. Eu vou embora amanhã. A esperança desapareceu do rosto deles como água derramada. Tiffany começou a respirar rápido, à beira de um ataque de pânico. Você não pode fazer isso. Você não pode arruinar nosso futuro por causa de uma birra. Não é uma birra. É uma decisão bem pensada. Mas o que minha família vai pensar quando chegar e não tiver ninguém para recebê-los?
O que vão pensar quando virem que não tem comida pronta? Vão pensar que a sobrinha deles os convidou sem ter a capacidade de ser anfitriã. E estarão corretos. Kevin se aproximou, o desespero agora palpável. Mãe, por favor, se você realmente precisa de férias, podemos adiar. Depois do ano novo, você pode ir para onde quiser. Pelo tempo que quiser, nós pagamos sua viagem, o hotel, tudo. Eles pagariam minha viagem. Com que dinheiro? Imaginei se eles não tinham acabado de dizer que a entrada do apartamento os deixou sem economias. Mas não importava. A oferta deles vinha com 5 anos de atraso. A oferta é tentadora, Kevin, mas minha decisão está tomada. Isso é chantagem emocional! Explodiu Tiffany, sua máscara de doçura caindo completamente. Você está usando nossa situação para nos manipular. Chantagem emocional. As palavras ficaram no ar como uma confissão involuntária. Porque se eu estava fazendo chantagem emocional ao me recusar a ser a funcionária gratuita deles, o que eles tinham feito por 5 anos? Sabe o que é chantagem emocional, Tiffany? É me fazer sentir culpada toda vez que não quero cozinhar para seus amigos. É me dizer que uma boa sogra sempre coloca a família em primeiro lugar quando me recuso a limpar a sujeira das suas festas. É presumir que meus planos não importam porque sou aposentada e não tenho nada melhor para fazer. Cada palavra foi uma bala que acertou o alvo. Vi os dois recuarem ligeiramente a cada acusação, porque sabiam que era verdade. Tudo aquilo era verdade. Isso, isso não é a mesma coisa, gaguejou Tiffany. Mas a voz dela tinha perdido toda a força anterior. Você tem razão. Não é a mesma coisa. Porque o que vocês dois fizeram é muito pior. Vocês tomaram minha generosidade como garantida por anos. A cozinha caiu num silêncio tenso. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, o zumbido da geladeira, a respiração irregular de Tiffany. Mas o que eu podia ouvir mais claramente era o som da minha própria liberdade se aproximando, porque amanhã tudo mudaria, e eles não tinham ideia do quanto. Naquela noite, enquanto Tiffany e Kevin ainda estavam na sala discutindo em sussurros desesperados, tranquei-me no meu quarto e peguei meu laptop. Era hora de colocar a segunda fase do meu plano em ação. Um plano que vinha sendo gestado há meses, desde que descobri algo que mudou toda a minha perspectiva sobre minha querida nora. 3 meses antes, enquanto limpava tolamente o escritório de Kevin em casa, encontrei uma pasta esquecida entre os papéis dele, cheia de extratos bancários, e-mails impressos e documentos legais. No começo, achei que fossem papéis de trabalho, mas algo chamou minha atenção. O nome de Tiffany aparecia repetidamente em transações que eu não entendia. Naquela noite, depois que foram dormir, voltei ao escritório e revisei tudo meticulosamente. O que encontrei me gelou até os ossos. Tiffany estava gastando dinheiro que eles não tinham. Muito dinheiro. Cartões de crédito em nome do Kevin que ele desconhecia, empréstimos pessoais usando a casa como garantia e compras compulsivas em lojas de luxo que somavam mais de 50 mil dólares em dívidas. Mas não era só isso. Também encontrei e-mails onde Tiffany discutia com as amigas como manipular o Kevin para que ele não descobrisse os gastos dela, como mantê-lo distraído enquanto ela continuava comprando, e o mais arrepiante de tudo, uma troca de mensagens onde ela planejava convencê-lo a vender a casa para investir no futuro juntos. A minha casa. A casa onde morei por 30 anos. A casa que paguei com meu trabalho, minhas economias, meus sacrifícios. Tiffany queria que Kevin a vendesse para pagar as dívidas de compras compulsivas dela. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, processando a traição, a manipulação, o engano. Mas junto com a devastação, outra coisa começou a crescer. Uma determinação fria e calculada de me proteger. No dia seguinte, comecei minha própria investigação silenciosa. Contratei um detetive particular, um homem discreto, que meu advogado havia recomendado anos atrás.
Pedi que ele rastreasse todas as atividades financeiras de Tiffany. O que descobrimos foi ainda pior do que eu imaginava. Não só ela era uma gastadora compulsiva, como também mentia sobre o trabalho. Sua carreira importante na boutique era de meio período e ela mal ganhava um salário mínimo, mas dizia a Kevin que ganhava 3 vezes aquele valor. De onde vinha o dinheiro extra para as despesas pessoais? Dos cartões de crédito secretos, claro. E havia mais. Tiffany vinha dizendo aos parentes dela que éramos muito mais ricos do que realmente éramos. Dizia que Kevin tinha um negócio próspero, que eu tinha uma fortuna considerável, que nossa casa valia o dobro do preço real. Tudo mentiras para manter a imagem de mulher bem-sucedida e bem casada. Agora, olhando para a tela do meu laptop na escuridão silenciosa do meu quarto, sorri pela primeira vez em meses, porque eu tinha tomado medidas que eles nem podiam imaginar. Primeiro, transferi todas as minhas economias para uma nova conta em um banco diferente, uma conta que Kevin desconhecia e à qual nunca teria acesso. Depois, consultei meu advogado sobre como proteger a escritura da casa. Acontece que existem meios legais muito eficazes para garantir que ninguém possa me forçar a vendê-la. Mas meu golpe de mestre foi contatar a família de Tiffany diretamente. Não todos, apenas os que realmente importavam. O tio Alejandro, o empresário de sucesso de Miami, o cunhado Marco, o corretor de imóveis que supostamente ia ajudá-los, e a irmã Valéria, que trabalhava com finanças e tinha uma reputação impecável. Enviei a eles e-mails muito educados me apresentando como a sogra preocupada de Tiffany. Disse que estava preocupada com a delicada situação financeira do jovem casal e queria pedir conselhos sobre como ajudar. Claro, anexei acidentalmente alguns dos extratos bancários mais alarmantes que encontrei. As respostas foram imediatas. Alejandro ficou furioso por ter sido enganado sobre a situação real de Tiffany. Marco cancelou imediatamente quaisquer planos de assistência financeira. Valeria ficou tão brava que ameaçou vir pessoalmente resolver a vida da irmã mais nova. Mas a melhor parte era que nenhum deles tinha dito nada a Tiffany ainda. Eles estavam esperando a reunião de Natal para confrontá-la pessoalmente. Uma reunião que agora não teria a anfitriã que eles esperavam, a comida que lhes foi prometida e a atmosfera festiva que Tiffany tinha pintado em suas mentiras. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de Alejandro. Senhora Margaret, após revisar os documentos que a senhora enviou, minha família e eu decidimos chegar um dia antes do planejado. Queremos falar com Tiffany sobre alguns assuntos importantes antes da celebração. Seria possível nos receber na manhã do dia 23? Manhã do dia 23? Exatamente quando eu estaria fazendo as malas para minha viagem a Miami. Que coincidência perfeita, respondi rapidamente. Claro, Alejandro, será um prazer recebê-los. No entanto, devo informá-lo que estarei partindo para uma viagem nesse mesmo dia, então Tiffany e Kevin serão seus anfitriões. A resposta dele veio em segundos. Perfeito, será exatamente o que precisamos. Fechei o laptop e me deitei na cama, sorrindo no escuro. Por 5 anos, fui a vítima silenciosa, a sogra submissa, a funcionária gratuita. Mas durante todo esse tempo, estive observando, aprendendo, entendendo como meus parentes realmente funcionavam. Tiffany achava que era tão esperta, tão manipuladora, mas ela subestimou gravemente a mulher mais velha que limpava a sujeira dela. Ela presumiu que minha idade e minha aparente mansidão significavam que eu era indefesa. Amanhã de manhã, enquanto ela ainda estivesse dormindo, eu estaria fazendo as malas. Não para Miami, como disse a eles. Meu destino real era um hotel de luxo a apenas 1 hora de distância, onde reservei uma suíte com vista para o mar pelas próximas 2 semanas. De lá, eu teria um lugar na primeira fila para o colapso do pequeno reino de mentiras que Tiffany havia construído. Eu veria a família dela descobrir seus enganos. Veria Kevin finalmente abrir os olhos para a mulher com quem se casou.
Veria todo o mundo perfeitamente manipulado dela desmoronar pedaço por pedaço. E o melhor de tudo, eu não precisaria levantar um dedo para fazer isso acontecer. Tiffany tinha cavado a própria cova com anos de mentiras e enganos. Eu simplesmente tirei a pá das mãos dela e mostrei à família onde olhar. Lá fora, ouvi que a discussão na sala finalmente tinha terminado. Passos na escada, portas fechando, o silêncio tenso de uma casa cheia de conflitos não resolvidos. Mas eu dormi profundamente naquela noite. Pela primeira vez em 5 anos, dormi com o sorriso de alguém que sabe que a justiça, mesmo quando tarda, sempre chega. Às 6 da manhã, meu despertador cantou como o hino da liberdade. Levantei-me com uma energia que não sentia há anos. Tomei banho tranquilamente e comecei a fazer as malas. Cada peça de roupa que eu dobrava era mais um passo em direção à minha independência. Cada item que guardava era uma declaração silenciosa de que eu não era mais funcionária de ninguém. Tiffany e Kevin ainda dormiam. Eu podia ouvir a respiração profunda deles do corredor, enquanto descia as escadas com minhas malas. Tinha preparado um bilhete que deixei na mesa da cozinha, ao lado das chaves extras da casa. Um bilhete breve, mas preciso. Decidi sair mais cedo para a minha viagem. A casa está nas mãos de vocês. Aproveitem seu Natal perfeito. Margaret. O que o bilhete não mencionava era que eu tinha feito alguns preparativos adicionais antes de sair, como esvaziar completamente a despensa e a geladeira. Afinal, se eles iam receber 25 pessoas, precisavam aprender a ser responsáveis pela compra da comida. Também tranquei toda a minha louça boa, minhas toalhas de mesa elegantes e minhas decorações de Natal no meu quarto. Se quisessem impressionar a família rica, teriam que conseguir seus próprios suprimentos. Mas meu toque final foi cancelar o serviço de limpeza, que vinha 2 vezes por semana. Um serviço que eu pagava, mas pelo qual Tiffany sempre levava o crédito por ter uma casa perfeitamente mantida. A partir de hoje, ela poderia experimentar o que realmente significava manter uma casa limpa sozinha. O táxi chegou pontualmente às 7 da manhã. Enquanto o motorista carregava minhas malas, dei uma última olhada na casa onde morei por 3 décadas. Uma casa que tinha sido meu santuário, depois minha prisão, e agora voltaria a ser minha fortaleza. Porque, embora eu estivesse saindo temporariamente, aquela ainda era minha casa, e eu tinha toda a intenção de recuperá-la completamente. O hotel onde fiz check-in era tudo o que eu sonhei durante meus anos de serviço doméstico forçado. Uma suíte espaçosa com vista para o mar. Serviço de quarto 24 horas. E o mais importante, silêncio absoluto. Ninguém gritando por mim da cozinha. Ninguém esperando que eu aparecesse com café fresco. Ninguém presumindo que meu tempo não tinha valor. Meu telefone começou a tocar às 10h47 da manhã. Kevin, é claro. Mãe, onde você está? Encontramos seu bilhete, mas por que saiu mais cedo? A voz dele soava confusa, ainda sonolenta. Provavelmente tinha acabado de descobrir a despensa vazia e o fato de que não havia ninguém ali para fazer o café da manhã dele no fim de semana. Bom dia, Kevin. Decidi que não havia sentido em prolongar o inevitável. Vocês dois têm muito o que fazer para se preparar, e eu estou muito ansiosa por um pouco de descanso. Mas, mãe, isso é tão repentino. A Tiffany está. Bem, ela está bastante chateada. Chateada. Que maneira diplomática de dizer que ela estava tendo um ataque de pânico completo ao perceber que realmente teria que assumir o controle da própria vida. Tenho certeza de que ela vai se virar perfeitamente. Afinal, ela é uma mulher muito capaz. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo. Tiffany falando num tom rápido e histérico. Você poderia pelo menos nos dizer onde está em caso de emergência? Estou segura e num bom lugar. É tudo o que precisam saber. Mãe, por favor. Eu sei que você está brava, mas isso é extremo. A família da Tiffany chega em 2 dias e não sabemos como. Kevin, interrompi-o com firmeza. Você tem 32 anos, a Tiffany tem 29. Vocês são adultos totalmente funcionais.
Tenho certeza de que podem resolver seus próprios problemas sem depender de uma mulher de 66 anos. Outra pausa, desta vez mais longa. Tudo bem, ele suspirou finalmente. Mas prometa que vai ficar bem. E quando você volta? Volto quando estiver pronta. Aproveitem o Natal. Desliguei antes que ele pudesse insistir mais. Imediatamente coloquei meu telefone no modo silencioso. Sabia que as próximas horas seriam um bombardeio constante de chamadas e mensagens desesperadas. Mas eu tinha esperado 5 anos por este momento de paz. Não ia deixar que eles estragassem isso. Pedi lagosta ao termidor no serviço de quarto, algo que eu nunca teria cozinhado para mim mesma, porque pareceria extravagante demais para os padrões de austeridade que Tiffany impôs na minha própria casa. Enquanto comia devagar, saboreando cada garfada, meu telefone piscava constantemente com notificações silenciadas. A melhor parte ainda estava por vir, porque amanhã de manhã, exatamente como eu calculei, a família de Tiffany começaria a chegar. Eles não encontrariam o Natal perfeito que ela lhes prometeu. Em vez disso, encontrariam a realidade nua e crua de quem realmente era a mulher que vinha vivendo de mentiras por anos. Às 3 da tarde, finalmente verifiquei minhas mensagens. Havia 17 chamadas perdidas de Kevin, 31 de Tiffany e uma avalanche de textos, escalando de confusão para súplica e depois para indignação. Mas a mensagem que realmente me interessava tinha chegado de Alejandro ao meio-dia. Senhora Margaret, minha família e eu chegaremos amanhã às 8 da manhã, conforme combinado. Estamos ansiosos para conhecê-la pessoalmente e ter aquela conversa importante com Tiffany. Obrigado pela sua hospitalidade. Hospitalidade. Se ele soubesse que às 8 da manhã de amanhã, a única hospitalidade que encontrariam seria Tiffany, tentando explicar por que a casa estava vazia, por que não havia comida e por que a sogra generosa de quem ela tanto se gabava tinha desaparecido misteriosamente. Respondi a Alejandro. Lamento informar que tive que adiantar minha viagem devido a compromissos familiares inesperados. Tiffany e Kevin ficarão encantados em recebê-los. Tenho certeza de que vocês terão muito o que conversar. A resposta dele foi imediata. Entendo perfeitamente. Na verdade, isso pode ser melhor. Algumas conversas são melhores em particular. Em particular, exatamente o que eles precisavam. Uma conversa particular entre uma mulher que mentia há anos e uma família que finalmente sabia a verdade sobre suas fraudes financeiras. Naquela tarde, enquanto desfrutava de uma massagem no spa do hotel, permiti-me imaginar a cena que se desenrolaria na manhã seguinte. Tiffany e Kevin acordando em pânico, fazendo uma corrida de última hora ao supermercado, tentando desesperadamente criar a ilusão de hospitalidade que prometeram. E então, às 8 em ponto, o som da campainha anunciando a chegada da família, que vinha cobrar as contas atrasadas. Não pude deixar de sorrir enquanto a massagista trabalhava nos nós de tensão que estavam nos meus ombros há 5 anos. Nós que finalmente começavam a se desatar um por um, assim como as mentiras de Tiffany. A manhã do dia 23 amanheceu com céu limpo e meu telefone explodiu com chamadas. Acordei com a primeira ligação de Kevin às 6h30 da manhã. Não atendi. Enquanto comia ovos Benedict com salmão defumado tranquilamente no terraço da minha suíte, decidi verificar as caixas postais. A primeira era de Kevin. Mãe, por favor, atende. A Tiffany está histérica. Não sabemos o que fazer de café da manhã para 25 pessoas. O supermercado só abre às 8 e a família chega exatamente nessa hora. Precisamos de ajuda urgentemente. Por favor, nos ligue. A segunda era de Tiffany, a voz completamente quebrada. Margaret, eu sei que você está brava comigo e entendo o porquê, mas por favor não me faça ficar mal na frente da minha família. Eles viajaram de tão longe. Meu tio Alejandro veio de Miami, a Valéria cancelou planos importantes. Eu não sei cozinhar para tanta gente, nem sei por onde começar. Prometo que conversamos depois e consertamos tudo, mas agora preciso desesperadamente da sua ajuda.
A terceira mensagem foi ainda melhor. Tiffany novamente, agora soluçando. Margaret, acabei de verificar a despensa e a geladeira. Está tudo vazio. Por que não tem nada? Como vou alimentar minha família? Onde está a louça boa? Onde estão as toalhas de Natal? Por favor, pelo menos me diga onde você guardou tudo. Só isso, por favor. Ah, sim. A compreensão tardia de que administrar uma casa requer planejamento, esforço e dinheiro real. O entendimento tardio de que a comida não aparece magicamente nas geladeiras, que as mesas não se põem sozinhas, que as decorações não se instalam por mágica. Mas a mensagem que eu realmente esperava chegou às 7h15 da manhã. Era de uma voz que eu não reconhecia, mas que falava com autoridade. Senhora Margaret, aqui é Alejandro, tio da Tiffany. Chegamos ao aeroporto mais cedo e decidimos vir direto para sua casa. Esperamos estar aí em 15 minutos. Estou muito ansioso para conhecê-la e ter aquela conversa que planejamos. Perfeito. Eles chegariam no auge do pânico de Tiffany e Kevin. Às 8h20, meu telefone tocou. Desta vez, atendi. Mãe! A voz de Kevin tremia à beira de um colapso nervoso. Você pode falar? Bom dia, Kevin. Claro que posso falar. Como está sendo sua manhã? Mãe, por favor, não faz isso. A família da Tiffany acabou de chegar e não temos nada para oferecer a eles, literalmente nada. A Tiffany está chorando no banheiro e eu não sei o que fazer. Você explicou a situação a eles? Que situação? Como explico que minha mãe decidiu sair de férias logo quando mais precisávamos dela? Quando mais precisavam de mim. Não quando eu precisava de respeito ou compreensão ou um simples obrigado por 5 anos de serviço. Só quando eles precisavam de mim. Diga a verdade a eles, Kevin, que por 5 anos você tomou como certo que eu seria sua empregada doméstica não remunerada e que finalmente decidi que merecia férias. Houve uma pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo, uma mistura de pânico e confusão. Alguém falava com severidade, provavelmente Alejandro perguntando onde estava a anfitriã principal. Pelo menos você pode nos dizer onde sempre comprava a comida? O que costumava fazer para ocasiões especiais? Qualquer coisa para ajudar? Kevin, eu não sempre comprava nada. Eu planejava com semanas de antecedência. Pesquisava receitas, fazia listas detalhadas, comparava preços e dedicava dias inteiros à preparação. Não era mágica, era trabalho, muito trabalho. O silêncio do outro lado me disse que ele finalmente começava a entender a magnitude do que tinha ignorado por anos. Olha, continuou ele com a voz mais baixa, eu sei que fomos desconsiderados, mas agora preciso de soluções práticas. O que eu faço com 25 pessoas famintas na minha sala? Peça comida, ligue para restaurantes, vá ao supermercado. Faça o que todos os adultos responsáveis fazem quando têm convidados. Mas é época de festas. Está tudo fechado ou lotado. Os restaurantes não têm disponibilidade. Então, talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de convidar 25 pessoas sem consultar a pessoa que esperavam que fizesse todo o trabalho. Ouvi uma nova voz ao fundo, um tom sério. Alejandro estava claramente exigindo uma explicação. Mãe, o tio da Tiffany quer falar com você. Ele diz que precisa entender o que está acontecendo. Eu adoraria falar com ele, mas estou de férias. Diga a ele que a Tiffany pode explicar tudo perfeitamente. Afinal, foi ela quem organizou essa reunião. Por favor, mãe, só 5 minutos. Ele está muito confuso e um pouco chateado. Acho que ele pode nos ajudar a resolver isso. Ajudar a nós, de novo. Era tudo sobre ajudá-los. Nunca sobre o que eu precisava, o que eu merecia ou como eles me fizeram sentir por anos. Kevin, me escute com muita atenção. Por 5 anos, toda vez que vocês precisaram de algo, eu estava lá. Toda vez que Tiffany queria impressionar alguém, eu fazia o trabalho. Toda vez que vocês tinham problemas, eu era a solução.
Hoje, pela primeira vez em meia década, vocês têm que resolver seus próprios problemas. E isso não é minha responsabilidade. Mas é minha família! Gritou ele finalmente, perdendo a compostura. Ouvi a voz clara de Alejandro ao fundo. Jovem, preciso entender que tipo de reunião familiar você organiza. Onde está a mulher da casa? Onde está a avó que nos convidou? Alejandro tinha claramente entendido, pelas conversas com Tiffany, que eu era a matriarca que organizava esses eventos, a anfitriã principal, a responsável pela hospitalidade da família. E agora não havia ninguém. Apenas dois adultos confusos, finalmente enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Mãe, por favor, pelo menos fale com ele. Explique que houve um mal-entendido. Não há mal-entendido, Kevin. Há uma realidade que vocês se recusam a ver há anos. E essa realidade é que, sem respeito mútuo, não existe família funcional. Desliguei. Desta vez, desliguei o telefone completamente. Era hora da próxima fase. Desci para o centro empresarial do hotel. Era hora de implantar a parte mais deliciosa do meu plano. Sentei-me num computador e abri meu e-mail. Eu tinha várias mensagens novas da família de Tiffany. A primeira era de Valéria, a irmã financeiramente responsável. Prezada Margaret, acabamos de chegar à sua casa e a situação é bastante confusa. Tiffany nos disse que você saiu para uma emergência, mas não entendemos por que a casa parece inabitada. Não há comida, nem preparativos de Natal, e francamente a atitude de Tiffany é muito estranha. Poderíamos falar por telefone? A segunda mensagem era de Alejandro, seu tom consideravelmente mais sério. Senhora Margaret, respeito que tenha tido que viajar por uma emergência, mas preciso entender o que está acontecendo nesta casa. Tiffany não consegue explicar coerentemente por que a comida que prometeu não está aqui, por que não há decorações de Natal, ou mesmo porque ela não sabia que a senhora estaria fora. Isso não se alinha em nada com o quadro familiar que ela pintou para nós. Por favor, contate-me com urgência. Perfeito. Era exatamente a abertura que eu esperava. Respondi a ambos os e-mails com uma mensagem cuidadosamente construída. Prezados Alejandro e Valéria, peço profundas desculpas pela confusão. Fui forçada a adiantar minha viagem devido a circunstâncias que prefiro não discutir por e-mail. No entanto, acredito que é importante que vocês entendam a verdadeira situação de Tiffany e Kevin antes de continuar com quaisquer planos de Natal. Os documentos que enviei anteriormente refletem apenas parte da realidade financeira. Se vocês realmente desejam ajudar Tiffany, sugiro que tenham uma conversa muito franca com ela sobre seus hábitos de consumo e suas expectativas irreais em relação ao apoio familiar. Atenciosamente, Margaret. Enviei a mensagem e esperei. Não tive que esperar muito. 20 minutos depois, o telefone do meu quarto de hotel tocou. Era a recepção. Senhora, tem uma chamada interurbana. Um senhor Alejandro diz que é urgente. Pode passar, por favor. A voz de Alejandro estava tensa, mas controlada. Senhora Margaret, obrigado por atender minha ligação. Preciso fazer algumas perguntas diretas sobre minha sobrinha. Claro, Alejandro, sou toda ouvidos. Primeiro, é verdade que Tiffany tem pedido para a senhora cozinhar e limpar para todas as reuniões familiares dela? Isso é correto. Nos últimos 5 anos, toda vez que vocês visitaram ou ela teve convidados, eu cuidei de todos os preparativos. E quando ela nos contava sobre os jantares elaborados e eventos perfeitos, era ela quem organizava ou a senhora? Eu planejava tudo do zero. Tiffany levava o crédito. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo, claramente Alejandro discutindo com alguém. Segunda pergunta. Os extratos financeiros que a senhora nos enviou são reais? Completamente reais. Eu os obtive diretamente dos arquivos pessoais do meu filho. E Tiffany sabe que a senhora descobriu as dívidas dela? Não. Até hoje ela não tinha ideia de que eu sabia sobre os gastos secretos ou as mentiras sobre a renda dela. Entendo. A voz dele tinha virado gelo. Mais uma pergunta. Por que decidiu sair neste exato momento? Porque cansei de ser tratada como empregada doméstica na minha própria casa.
Tiffany presumiu que eu cozinharia para 25 pessoas, sem nem perguntar se eu estava disponível ou disposta. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Finalmente, Alejandro falou, a voz pingando decepção e raiva contida. Senhora Margaret, minha família lhe deve desculpas. Tiffany tem mentido para nós há anos. Ela pintou um quadro de uma família próspera onde ela era a organizadora perfeita. Ela nos pediu ajuda financeira para expandir o negócio de Kevin quando, aparentemente, o dinheiro era para pagar as dívidas de compras compulsivas dela. Receio que sim. E nós, como tolos, estávamos prontos para ajudar porque acreditávamos que ela tinha provado ser responsável e bem-sucedida, quando na realidade a senhora era quem mantinha tudo funcionando enquanto ela levava o crédito. Bem, agora nós sabemos. E deixe-me dizer, minha família não tolera esse tipo de engano. Tiffany terá que dar explicações muito sérias. Alejandro, se posso sugerir algo, por favor. Acho que seria benéfico para Tiffany enfrentar as consequências naturais de suas decisões. Ela viveu numa bolha de privilégio, onde outros resolviam os problemas dela. Talvez seja a hora de ela aprender a ser verdadeiramente independente. Concordo plenamente. Na verdade, tenho notícias para ela que vão mudar drasticamente a perspectiva dela. O suposto apoio financeiro que ela esperava da família para o negócio do marido? Bem, isso dependia inteiramente dela demonstrar responsabilidade fiscal e transparência. Depois de ver esses documentos e a situação atual, posso garantir que não haverá apoio. Meu sorriso se alargou. Entendo. Mas há mais. Meu cunhado Marco, que ia ajudá-los com conexões imobiliárias, também está muito chateado. Aparentemente, Tiffany pediu para ele avaliar algumas propriedades para investimento, incluindo a casa onde a senhora mora. A senhora sabia disso? Isso era novo. Eu não sabia que Tiffany tinha ido tão longe a ponto de pedir a Marco para avaliar minha casa para venda. Não, eu não sabia disso. Bem, Marco está furioso. Ele investiu tempo e recursos baseados em informações falsas. Sente-se completamente enganado. O que me traz ao meu ponto principal. Minha família decidiu que este Natal perfeito vai se tornar uma intervenção familiar. Tiffany terá que explicar cada mentira, cada engano, cada manipulação. Uma intervenção familiar. Isso era ainda melhor do que eu tinha planejado. Não só Tiffany teria que enfrentar o desastre logístico da festa, mas também teria que prestar contas de anos de engano diante de toda a família. E quanto aos outros parentes? Estão todos cientes da situação agora. No jantar de hoje, a família inteira saberá a verdade sobre Tiffany. E ela sabe? Ainda não, mas está prestes a saber. Posso ouvir vozes se alterando aqui. Sra. Margaret, tenho que ir lidar com essa situação, mas quero que saiba que minha família a respeita enormemente por suportar isso por tanto tempo e por ter a dignidade de se afastar. Obrigada, Alejandro. Isso significa muito para mim. Mais uma coisa. Quando a senhora estiver pronta para voltar, esperamos conhecê-la adequadamente. A verdadeira Margaret, não a funcionária que Tiffany fingiu que a senhora era. Será um prazer. Desliguei e recostei-me na cadeira, sentindo uma satisfação profunda e calorosa. Na minha casa, o mundo de mentiras de Tiffany estava desmoronando pedaço por pedaço, exatamente como eu planejei. Naquela noite, contratei um serviço de carro discreto para dar uma volta pelo meu bairro só para observar de uma distância segura. A cena que encontrei superou minhas expectativas mais selvagens. Havia vários carros alugados estacionados de qualquer jeito e várias sacolas de supermercado espalhadas na varanda da frente, claramente abandonadas no meio da crise. Era como assistir a uma novela em tempo real, só que 1000 vezes mais satisfatório. Meu telefone vibrou. Era um texto de Valéria. Senhora Margaret, poderia me ligar? Preciso perguntar sobre documentos adicionais. Liguei imediatamente. Senhora Margaret, disse ela, a voz tensa, estou revisando a situação financeira da minha irmã e é pior do que pensávamos.
Acabei de descobrir que ela tem usado o nome e as informações de crédito de Kevin para abrir contas que ele desconhece. Isso pode ser considerado fraude de identidade. Essa informação era nova. O Kevin sabe? Acabamos de contar a ele há 1 hora. Ele está em choque. Continua dizendo que deve haver um mal-entendido. Valeria, tenho que perguntar algo delicado. Você sabia que Tiffany disse à nossa família que a senhora estava considerando torná-la beneficiária do seu testamento? A pergunta me atingiu como um raio. O quê? Sim. Ela nos disse que a senhora planejava deixar a casa e uma parte significativa de suas economias para ela. Ela usou isso como garantia para alguns dos empréstimos que pegou com a família. A traição era ainda mais profunda do que eu imaginava. Valeria, posso garantir que isso é completamente falso. Meu testamento não inclui Tiffany como beneficiária de nada. Imaginei que não, mas ela usou essa história para pegar emprestado mais de US$ 20.000 de alguns primos nossos nos Estados Unidos. US$ 20.000 em dívidas que eu supostamente cobriria com a minha morte. Era tão distorcido, tão maliciosamente calculado. Como Tiffany está reagindo a tudo isso? Perguntei. Houve uma longa pausa. Ela está em negação completa. Continua insistindo que é tudo um mal-entendido, que a senhora está sendo vingativa porque se sentiu excluída dos planos de Natal. Claro, mesmo confrontada com provas irrefutáveis, Tiffany ainda tentava bancar a vítima e salvar a celebração de Natal. Valeria riu amargamente. Que Natal! Tiffany pediu pizza para 25 pessoas porque não sabia cozinhar mais nada. Estamos comendo em guardanapos de papel porque ela não consegue encontrar os pratos bons. Em vez de celebrar, estamos tendo o confronto familiar mais intenso de nossas vidas. Pizza para 25. A ironia era deliciosa. O que vocês planejam fazer agora? Perguntei. Alguns de nós vão embora amanhã. Esta não é a reunião de família que esperávamos, mas alguns vão ficar para garantir que ela entenda as consequências de suas ações. Todos os empréstimos familiares estão sendo cobrados imediatamente. O apoio financeiro para o negócio de Kevin acabou e informaremos outros membros da família para protegê-los de futuras manipulações. Era justiça poética. E o Kevin? Essa é a parte mais triste. Acho que ele realmente não sabia nada sobre as mentiras dela. Ele está devastado. Meu pobre filho. Mas eu também sabia que essa era a única maneira de ele abrir os olhos. Valeria, tem mais uma coisa que você deve saber. Quando eu voltar para casa, e voltarei em breve, farei algumas mudanças significativas. Tiffany não terá mais livre acesso à minha casa. Haverá novas regras, novos limites e novas consequências para o desrespeito. Parece perfeito. Já passou da hora de ela aprender a viver no mundo real. Desliguei e pedi ao motorista que me levasse de volta ao hotel. Amanhã seria meu retorno triunfal. A manhã de 24 de dezembro amanheceu fria, mas brilhante. Fiz minhas malas com calma e me preparei para o confronto final. Antes de sair do hotel, liguei para meu advogado, Robert. Aqui é Margaret. Todos os documentos que discutimos estão prontos? Perfeitamente prontos, Margaret. As alterações no testamento estão autenticadas. A emenda à escritura da casa está registrada e os novos acordos de residência estão prontos para sua assinatura. Perfeito. Vejo você em 1 hora na minha casa. Tem certeza de que quer fazer isso na véspera de Natal? Robert, não há momento mais perfeito. Está na hora da minha família aprender o verdadeiro significado de gratidão. O táxi me deixou às 10 da manhã. Abri a porta com minha chave e a casa ficou em silêncio. Margaret? A voz de Kevin era incrédula, quase esperançosa. Sim, voltei. Ele apareceu primeiro, com olheiras profundas. Atrás dele veio Tiffany, uma versão que eu nunca tinha visto antes. Sem maquiagem, roupas amassadas, olhos inchados de tanto chorar. Depois veio o resto da família dela. Alejandro, severo e imponente. Valeria, segurando uma pasta de documentos. Marco e Evelyn,
com rostos marcados pela decepção. Senhora Margaret, disse Alejandro, estendendo a mão respeitosamente. É uma honra finalmente conhecê-la. Lamentamos profundamente ter nos conhecido nessas circunstâncias. A honra é minha, Alejandro, e não se preocupe, às vezes a verdade precisa sair de forma dramática. Nesse momento, a campainha tocou. Era Robert, meu advogado. Robert, obrigada por vir. Acredito que estamos todos prontos para a conversa que vínhamos adiando há anos. Robert entrou, sua presença imediatamente adicionando um peso legal à sala. Bom dia, disse ele profissionalmente. Sou Robert Miller, advogado da Sra. Margaret. Entendo que existem algumas questões familiares e financeiras que requerem esclarecimento. Tiffany ficou ainda mais pálida. Por que tem um advogado aqui? Porque depois de 5 anos de abuso emocional, manipulação financeira e total falta de respeito, decidi que preciso de proteção legal. Respondi com uma calma gélida. Proteção legal de quê? Perguntou Kevin, genuinamente confuso. Das tentativas da sua esposa de usar minha futura morte como garantia para empréstimos. Dos planos dela de convencê-lo a vender minha casa para pagar as dívidas de compras compulsivas dela. Do uso não autorizado das suas informações de crédito. Preciso continuar? O silêncio foi absoluto. Tiffany desabou no sofá, finalmente entendendo que seu mundo de mentiras tinha colapsado completamente. Robert, eu disse, vamos prosseguir? Muito bem. Primeiro, as alterações no testamento. A senhora Margaret alterou seu testamento para garantir que a propriedade desta casa nunca possa ser vendida ou hipotecada sem o consentimento explícito dela, mesmo após sua morte. A casa será transferida para um fundo familiar que protege os interesses de Kevin, mas proíbe qualquer especulação financeira. Tiffany começou a chorar silenciosamente. Kevin parecia chocado, mas também, pela primeira vez, genuinamente envergonhado. Segundo, continuou Robert, os novos termos de residência. Tiffany não tem mais direitos de acesso irrestrito a esta propriedade. Qualquer visita deve ser coordenada com antecedência e aprovada pela senhora Margaret. O que isso significa exatamente? Perguntou Kevin, a voz trêmula. Significa que sua esposa não pode mais entrar na minha casa quando bem entender, dar ordens sobre minha comida e meu tempo ou presumir que serei sua empregada doméstica. Mãe, eu nunca soube que ela... Você nunca soube? Em 5 anos, você nunca notou que toda vez que vocês tinham convidados, eu fazia todo o trabalho enquanto ela levava o crédito? Nunca se perguntou por que sua esposa nunca cozinhava ou limpava, mas sempre falava sobre que anfitriã perfeita ela era? Kevin baixou a cabeça, finalmente confrontando anos de cegueira voluntária. Alejandro se aproximou de Tiffany, a voz pesada de decepção paternal. Tiffany, nossa família te deu oportunidades, confiança e apoio baseados em mentiras. Você nos fez cúmplices involuntários do seu desrespeito a uma mulher que merecia nossa admiração, não nosso desprezo. Tio, eu nunca quis. Nunca quis o quê? Mentir sobre sua renda? Cometer fraude de identidade? Prometer heranças que não eram suas para dar? Tratar sua sogra como uma serva? Tiffany não tinha resposta. Tem mais uma coisa, continuei, olhando diretamente para Tiffany. Você vai pagar cada centavo que pegou emprestado usando mentiras sobre minha suposta herança. Você vai pedir desculpas pessoalmente a cada membro da família que enganou e vai aprender a viver dentro dos seus meios reais, não na fantasia que construiu às minhas custas. E se ela não fizer isso? Perguntou Valéria. Então ela enfrentará as consequências legais apropriadas por fraude de identidade e obtenção fraudulenta de crédito. Finalizou Robert, fechando sua pasta. Dirigi-me a toda a família reunida na minha sala. Por 5 anos, sacrifiquei minha dignidade porque achei que estava mantendo a família unida. Mas aprendi algo importante. Uma família construída sobre desrespeito e manipulação não é uma família de verdade. É uma estrutura tóxica que machuca todos os envolvidos.
olhei especificamente para Kevin. Filho, eu te amo, mas você tem que decidir que tipo de homem quer ser. Um que permite que sua esposa abuse de sua mãe, ou um que defende o respeito e a honestidade em sua família. Finalmente, olhei para Tiffany. E você tem que decidir se quer ser uma adulta responsável que enfrenta as consequências de suas ações ou continuar sendo uma criança manipuladora que espera que os outros resolvam os problemas que cria. O relógio bateu meio-dia na véspera de Natal. Agora, eu disse com um sorriso que estava guardando há meses. Aqueles que desejam ficar para um Natal baseado em honestidade, respeito e gratidão real são bem-vindos. Aqueles que preferem continuar vivendo em fantasias e manipulações podem sair. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava no controle total da minha casa, da minha vida e do meu futuro. E nunca tinha sentido uma liberdade tão